Questão de número 29 do capítulo 5. Um elétron com uma velocidade de 1,2 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo penetra horizontalmente em uma região na qual ele está sujeito a uma força vertical constante de 4,5 vezes 10 elevado a menos 16 newtons. A massa do elétron é 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Determine a deflexão vertical sofrida pelo elétron enquanto percorre uma distância horizontal de 30 milímetros. O elétron aqui viaja rapidinho, viu? Então, nós temos aí o nosso elétron, né, na imagem e a nossa força numa região aí de um campo, né? Vamos ter aí uma região onde vamos ter um campo de força onde o elétron vai adentrar, né, num movimento horizontal. E aí ele vai sofrer uma deflexão ao passo em que ele percorre 30 milímetros horizontalmente. Então, ele, quando penetra na região do campo, ele sofre essa deflexão. E aí, o enunciado pede o seguinte: de quanto é essa deflexão que o elétron sofre ao penetrar nesse campo de força? Ou seja, a deflexão é o deslocamento que ele sofre no eixo Y. Ele movimenta horizontalmente, então o campo exerce uma força sobre ele que faz com que ele, ao mesmo tempo que se desloca no eixo horizontal, ele também agora vai ter um movimento vertical visto aí na imagem. Então nós temos o seguinte: já que ele vai ter um deslocamento vertical, podemos usar aqui a função horária do deslocamento para o eixo Y, num movimento acelerado, já que ele está sujeito à ação de uma força. Então vai haver aceleração. Logo, a equação que vai descrever esse movimento de deflexão vai ser essa posta aí na sua tela. Onde a gente vai tratar o início da posição ali como sendo zero. E a velocidade inicial em y é zero também, já que ele não tinha nenhum movimento nesse eixo. E só a partir do momento em que ele entra no campo é que ele começa a ter um movimento. Então, ou seja, ele parte de movimento nenhum nesse eixo para ter um movimento ali, ou seja, uma velocidade. Então, a velocidade inicial nesse eixo é zero a partir do momento que ele começa a se mover. Então, o nosso deslocamento aí vai ser expresso por um meio da aceleração no eixo y vezes o tempo ao quadrado. A nossa aceleração vai ser dada por quem? Né? Já que a única aceleração na qual ele está sendo sujeito é a aceleração influenciada pela força que está fazendo com que ele sofra essa deflexão. Né? Porque se há força, há uma aceleração. Por isso que a equação da função horária ali do movimento acelerado. Então, para que a gente saiba qual é a aceleração sofrida por esse elétron, né? Então, a segunda lei de Newton, onde a gente isola a variável aceleração, então fica força sobre massa, né? A força a qual o elétron está sujeita sobre a massa do próprio elétron. E o tempo, né, que ele vai levar para percorrer essa distância, a gente pode usar, por exemplo, o movimento horizontal, já que não há nenhuma atuação de aceleração nesse eixo, a gente presume que nesse eixo ele continua com um movimento uniforme, né, não acelerado. Então, velocidade constante. Lembrando do capítulo 4 anterior, né, sobre a independência dos movimentos nos eixos, né? Já que não há aceleração atuando nesse eixo, então, movimento uniforme. Então, simplesmente a equação da velocidade média, onde a gente vai ali isolar o nosso tempo. Já que, ao mesmo tempo que ele sofre essa deflexão, ele percorre uma distância de 30 milímetros, ou 0,03 metros. E aí, a gente pode determinar o tempo que ele leva para percorrer essa distância em y, já que, ao mesmo tempo que ele percorre nesse eixo, ele percorre os 30 milímetros no eixo x.
Então, a gente pode substituir todas esses termos ali na nossa equação do deslocamento. Então, nós temos a aceleração em y e nós temos o tempo. Então, nossa equação vai ficar com essa cara aqui. No lugar da aceleração, força sobre massa. E no lugar do nosso tempo, deslocamento sobre velocidade no eixo x. Ou você podia resolver ali e depois substituir, tanto faz, vai chegar no mesmo resultado. Substituindo os valores, né, nós temos 1/2 da força, que a força é dada no enunciado, 4,5 metros vezes 10 a menos 16, sobre a massa, 9,11 vezes 10 a menos 31, dentro do parênteses elevado ao quadrado, o deslocamento em x, 0,03, sobre a velocidade que o elétron possui no eixo horizontal, 1,2 vezes 10 elevado a 7. Resolvendo ali a nossa fração, né, a primeira parte da fração, né, vamos ter ali a força sobre 2 vezes a massa, então dá 2,47 vezes 10 elevado a 14. Dentro do parênteses, a gente eleva os dois, o numerador e o denominador ao quadrado. Então, no numerador vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 4. Né? Coloquei em termos de notação científica. No denominador, elevando ao quadrado, né, esse termo, aí fica 1,44 vezes 10 elevado a 14. Resolvendo essa fração, então nós vamos ter que, o segundo termo da multiplicação vai dar 6,25 vezes 10 a menos 18. E aí, multiplicando aí os dois termos, né, em notação científica, número a número e potência a potência. 2,47 vezes 6,25, que vai dar 1,5, e resolvendo as potências, nós vamos ter aí 10 elevado a menos 3 metros. Né? 14, repete a base e soma os expoentes. 14 menos 18 vai dar menos 3, e na multiplicação vai dar 2 algarismos à frente da vírgula, mas para deixar em termos de notação científica e reorganizando os termos, aí fica aí 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Muito bem, pessoal, é isso aí. E até a próxima questão.